problema grave na sociedade, e quando o crime é um crime praticado pela classe alta e pela classe média, como foi acontecer os crimes de colarinho branco, a jurisprudência é bastante parcimoniosa e todas as liberdades, né, galgadas ali na Revolução Francesa, elas passam a ser defendidas com todas as unhas e dentes possíveis, né? Não, o direito à inocência, não antecipar a execução da pena, o direito à prova, o Estado que prove, o direito à inocência. Todos esses argumentos você ouve com muita força em julgados em que a parte que está sendo julgada comete crimes que são ditos não violentos, né? Como os crimes de colarinho branco. E quão violentos são esses crimes? Porque eles são como uma bomba de explosão em massa. Um contrato desse, uma canetada dessa, um desvio desse retira a possibilidade de futuro na educação de milhares de crianças, retira o emprego de milhares de pais e mães de família, retira a creche de uma série de mães que não tem como sair de casa para trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos, retira a expectativa de mudança de uma geração em muitas famílias, mas é Ana, considerado me o permita dar judiciário como não violento. Pois é, me permita dar o exemplo. Aqui em São Paulo, que desvia o dinheiro da educação para cobrir rombo previdenciário, ser testemunha, essa é uma luta antiga que a gente trava, né? A gente ganhou no Supremo, mas o Estado continua desviando. A gente agora, de novo, está demandando no Supremo, e o TJ de São Paulo fazendo exatamente essa postura de ouvidos moucos para algo que custa 3 bilhões de reais por ano do Fundeb no estado de São Paulo e que prejudica, como você bem disse, uma geração de estudantes. Os alunos saem do ensino médio do estado de São Paulo, da rede pública estadual, com conhecimento equivalente à nona série. E você deu uma outra dimensão enquanto falava, eu te sugiro, me parece exatamente isso. Os nossos advogados, a mesma estrutura do Poder Judiciário, essa casta jurídica, né, já para falar em orçamento de casta, essa casta jurídica muito bem remunerada, muito bem posicionada nas relações sociais e políticas, me lembra aquele filme Inside Job, sabe, em Sim, relação à crise, sim, a crise de 2008 nos Estados Unidos. Então, perfeita assim, comparação passa para os alunos, você vai conseguir mostrar a iniquidade na veia. É exatamente aquilo aplicado à ao realidade judiciário. da injustiça cotidiana nossa. Sim, sim. Eu lembro, assim, na faculdade de Direito ainda, eu não tinha argumentos, eu era ainda uma aluna, eu não tinha repertório, eu não tinha vivência, eu não tinha argumentos, mas eu me lembro claramente, numa aula de Direito Penal, eu perguntando para o meu professor, por que que uma pessoa que atropela outra a 100 quilômetros por hora num racha, responde por homicídio culposo, e era a jurisprudência consolidada, né? Por que ele responde por homicídio culposo a dolo, no mínimo eventual, mas quem dirige a 100 quilômetros por hora tem dolo. Isso E numa via urbana, né? uma via urbana, e ele falava para mim, não, mas a jurisprudência nesses casos é no entendimento de que a pessoa não saiu, ela não saiu, hoje vou matar alguém. Ele saiu no máximo pensando, vou me divertir. E eu me lembro da frase que eu falei pro meu professor, assim, na hora foi que me veio no coração, mas cada vez mais eu me convenço disso. Eu disse, professor, quem comete esse tipo de crime é o jovem da classe média e da classe alta. O jovem da classe baixa, provavelmente ele vai usar um revólver falso ou um revólver verdadeiro para roubar um relógio. Esse é doloso de cara e vai direto para a penitenciária, mas um carro a 100 quilômetros por hora é muito mais perigoso do que uma arma falsa. E eu me lembro que o professor fez uns minutos de silêncio assim e mudou de assunto.
É uma pergunta que a gente pode fazer até hoje em relação à pessoa que pratica, que rouba um carro. Eu não vou dizer nem que pôs uma arma na pessoa, porque isso gera realmente uma agressão muito grave, né? E que muitas vezes leva ao delito de morte mesmo, do homicídio, do latrocínio. Mas aquele que roubou o carro sem que ninguém estivesse lá, se esse ladrão é pego, ele é imediatamente encaminhado para o sistema prisional. Imediatamente. Ana, você me fez. Eu não gosto muito de direito penal, eu não tenho muita paciência, assim, eu estudei por obrigação. Está na minha zona de ignorância seletiva, eu escolhi não estudar muito. Eu gosto do direito público em geral, mas o Sim, penal não tanto. Mas assim, eu já era professora e na sala dos professores, no cafezinho, né, no intervalo, eu me lembro de um amigo, professor de direito penal, procurador de justiça, na época eu estava em Minas, né, do MP de Minas, ele dizia, Hélida, o direito penal é um estelionato para a sociedade. Você promete para a sociedade a estabilização das relações sociais, você promete preservação das relações, da segurança jurídica, mas na verdade é um estelionato, é o que você falou. Sobretudo incidente em relação à população negra, pobre e, caso não negra, pobre de tão preta de tão pobre, que me lembra a música Haiti do Caetano Veloso. Então, assim, sim. é um estelionato. É um Eu estelionato. olho, eu penso essa cena, Elida, da pessoa que foi lá, roubou o carro, não havia ninguém no carro, ele foi lá e furtou, no caso, porque não usou a arma, né? Furtou o carro e que ele vai direto para o sistema prisional se ele for pego ali nos minutos em que ele está dirigindo o carro, está em fuga. E a gente vê na televisão vídeos de pessoas carregando malas de dinheiro público, guardando dentro do apartamento um Ana, quarto de dinheiro helicóptero com cocaína, como lá em Minas a gente viu. helicóptero com cocaína, dinheiro nas nádegas. E essas pessoas, e eu escuto votos longos, até bonitos, dá até vontade de chorar quando vê, né? Porque você vê ali toda a Mas, ó, humanidade. para os nossos alunos, para os seus alunos, eu sugiro que mostrem Inside Job, que vai mostrar exatamente essa hipocrisia, esse Sim, estelionato a com quem é toda destinado clareza. o direito a depender de quem seja a vítima e de quem seja o Exato. autor. Existem esses dois enfoques, a depender de quem seja o autor e a depender de quem seja a vítima, existe um entendimento sob medida, um peso sob medida, uma leveza sob medida do Estado. Que é triste de ser vista, nós que somos da área do direito, mas ela precisa ser mostrada, né, ad nauseam, para que ela cesse. Olha, a sua fala, agora eu vou encerrar, eu ia ser muito mais técnica, né? Esse último slide aí de possibilidades de controle. Eu ainda sou um pouco otimista, talvez ingênua, de achar que a gente consegue mudar o mundo, né? Já na poesia, me lembra a música do Oswaldo Montenegro, eu insisto em cantar diferente do que eu vi, seja como for, recomeçar, nada há mais a de vir. Me disseram que sonhar é ingênuo, e daí? Nossa geração não quer sonhar, pois que sonha quer de vir. Eu me sinto ainda como essa menina que faz travessura, sabe, Ana? O direito financeiro ele é muito suscetível à hipocrisia fiscal. O debate sobre ajuste apenas sobre despesas primárias é um exemplo disso. Os órgãos de controle covardes, capturados, são uma expressão disso. Um amigo, logo quando eu comecei aqui no MP de Contas de São Paulo, me deu a imagem de um tigre banguela. Ele tem que soar imponente para os incautos da sociedade que o vem de longe, mas não morde o sistema da política que o alimenta. Obviamente, toda essa realidade iníqua, hipócrita, muito suscetível à captura, faz parte de um país marcado pela pilhagem, como a gente falava, né? Que parece uma eterna colônia sendo explorada na forma de capitanias hereditárias, sabe? A gente só está loteando o país para exploração máxima de alguns poucos. Agora, por outro lado, qual é o papel de uma sociedade que toma conhecimento aos poucos, que faz questão de exercer a promessa constitucional de direitos para todos, de igualdade na forma da lei? É conhecendo os instrumentos executá-los.
Eu trouxe aqui para encerrar nosso diálogo, minha amiga, essa síntese de alguns instrumentos na área fiscal, claro, na área do direito financeiro, não contempla todos os instrumentos de controle, mas que me parecem ser necessidade de uma sociedade menos passiva. Ninguém melhor controla o concurso senão o candidato, ninguém melhor controla o fisco senão o contribuinte, ninguém melhor controla a licitação senão o licitante, e eu realmente acho que a gente precisa empoderar os nossos alunos. A gente precisa plantar esse sonho de resistência, esse sonho de defesa da Constituição em cada qual. Não é rápido, não é fácil, mas é o caminho civilizatório necessário. Até porque não vai ter um juiz da capa preta em cada esquina, não vai ter um promotor substituindo cada cidadão em cada esquina. Assim, a gente tem que, inclusive, diminuir esse papel paternalista que se promete ao judiciário, que se promete aos membros do Ministério Público, que eu faço também autocrítica. O melhor controle é a partir da base, o melhor controle, efetivamente, é o controle social no diálogo com o controle interno. E isso aprimora o planejamento, isso aprimora a capacidade da democracia produzir resultados justos. E não há república sem que todos pertençamos à construção do interesse público. Como síntese do nosso debate é isso. Mas, assim, para mim foi um prazer imenso. Fico à disposição, claro, vou passar os links para os alunos. E realmente espero que o debate, apesar de um tanto crítico, pessimista no final, ele mostre a necessidade dos alunos serem corresponsáveis. Não adianta terceirizar o controle, não adianta terceirizar a construção democrática, somos nós que devemos fazê-lo. Né? Há 5 anos atrás, quando a gente via aquela promessa de gigantes controladores, aquilo trouxe uma espécie de crise democrática ainda mais grave. Se cada qual de nós exercer o nosso papel e multiplicarmos as instâncias a partir da própria sociedade, esse é um processo bastante mais consistente ao longo do tempo. E assim se aprimora o planejamento e se aprimora paulatinamente a capacidade da sociedade se entender como corresponsável pela execução das políticas públicas, corresponsável pela qualidade do gasto público. Obrigada mais uma vez, Ana. Hélida, como sempre, estar com você é algo de muito aprendizado, de muito sentimento e, ao mesmo tempo, de muita técnica. Eu acho que a gente finda, né, com um aspecto positivo. O negativo é o diagnóstico, mas como a aula é planejamento, quando a gente é gestor público, a gente parte de uma falta, de um problema, de um erro. Então, o planejamento para a gente fazer aqui de cidadania, de futuro melhor para o país, é isso. Temos o diagnóstico, temos o caminho e temos os meios. Vamos exercê-los, cada um de nós no exercício das nossas atribuições, e a gente espera que quem hoje assistiu aqui essa aula, seja de dentro da universidade ou de fora da universidade, possa assumir esse seu papel, ser aí um protagonista nesse grande espaço que é a criação de um país melhor. Todos nós estamos aqui para isso. Obrigada, até o próximo encontro. Na série X Finanças Públicas, nós estamos recebendo mulheres que entendem do tema e que ocupam espaços de poder ou espaços de atuação no controle das contas públicas, no desenho das políticas públicas, no pensar das políticas públicas. Hoje, nós tivemos a professora Hélida Graziani conosco, tratando de planejamento. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário no nosso link. Se você ainda não assinou o nosso canal, aproveite, assine, marque o sininho e você receberá todos os nossos novos episódios. Esperamos vocês. Até a próxima.